Governo estuda nova linha, nova fórmula de crédito para imóveis até 1,5 milhão no SBPE. De jornal, olha só, a proposta prevê liberar compulsórios e tornar contratos atrelados a IPCA mais previsíveis. Vamos lá, calma, eu vou te explicar nesse vídeo aqui. A gente vai falar, são duas coisas que o Banco Central tá propondo e que vai ter mudança, mas eu quero trazer aqui principalmente na mudança do compulsório, e aí farei um outro vídeo falando sobre o IPCA, porque o IPCA chega a dar dor de barriga, né? O pessoal que fez pelo IPCA um tempo atrás teve problema, e aqui nesse vídeo eu vou falar sobre as liberações, o que pode acontecer no mercado imobiliário. Posso dizer para vocês que pode ser o início de um grande movimento do SBPE, que a gente tá esperando, ó, faz anos, e o Banco Central precisava agir. Vou explicar aqui para vocês, e se tu não tá inscrito no canal, já vai fazer duas coisas: dá o like aqui embaixo e te inscreve no canal. Se tu é aluno do Financiamento Pro, participa da próxima aula ao vivo. Se tu não é, aqui embaixo vai ter lista de espera do maior treinamento do Brasil, do mercado imobiliário. Corretor, correspondente bancário, está do mercado imobiliário, tem que estar lá no Financiamento Pro. Sabe disso, né? Tu sabe. Bom, vambora. O que acontece? Pessoal, eu preciso me explicar pra vocês que o SBPE, todo mundo sabe que o SBPE tá com um problema de funding. O que é isso? Ai, Murilo, não tem dinheiro, né, no SBPE. E com isso, o que acontece? Muita reprovação de crédito. Vocês perceberam que o SBPE tá reprovando bastante? Sim, né? E o que acontece também? Taxa de juros alta. Porque se eu tivesse mais dinheiro, eu poderia ter uma taxa mais baixa, mesmo com a Selic mais alta. Então, o que a gente tem que entender? Que o SBPE, ele depende muito da poupança. E o nome já diz, né? Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Só que a gente sabe que o share da poupança é cada vez menor. O que significa isso? Que em 2021 a gente tinha mais ou menos 42% da poupança dentro do SBPE. Agora, em torno de 34%, ou seja, tem menos poupança, e esse é o dinheiro mais barato que se tem. Então, deixa eu explicar o que o Banco Central quer fazer aqui. Qual que é? Ó, o Banco Central quer trazer essas duas medidas, e uma tem a ver com o compulsório. Isso pode salvar nosso 2025 e nosso 2026, para depois virem outras estruturas. Eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos lá. Primeiro, tem que entender o seguinte, que se o Murilo coloca 1 milhão na poupança, 1 milhão na poupança, sabe o que tem que acontecer? Botei na poupança lá da Caixa. Obrigatoriamente, 65% tem que ir para habitação. Isso é obrigatório, todos os bancos. Depois, eu tenho o quê? 20%. 20% tem que ficar retido. O que é isso? É o compulsório. Ele fica lá paradinho. Compulsório. E aí, pessoal, essa é a grande novidade. Esses 20% fica lá retido, fica parado, não pode pegar. Tem muito dinheiro da poupança lá que não pode pegar e emprestar no SBPE. Não pode. E aí, se liberasse esses 20%, seria muito bom. Claro que não vai liberar os 20%. Tem países que fica com 15%, 10%, 5%, e tem países que não fica com nada. Isso aqui é como se fosse um colchão, uma reserva lá para os bancos não quebrarem e tudo mais. Só que a gente sabe que a habitação no Brasil ainda está engatinhando. A habitação no Brasil é muito segura ainda. Então, 20% a gente considera, os economistas consideram que é muito, dá para reduzir. E se a gente liberasse, por exemplo, aqui 5%, isso aqui representaria mais ou menos 40 bilhões, 40 bi, ou até mais, isso aqui só para Caixa 40 bi. Então, isso aqui resolve praticamente o ano inteiro, resolve 2 anos de orçamento se a gente usar com outras fontes em conjunto. Isso seria uma medida, mas não é essa ainda que o Banco Central veio. Ele disse que, ó, vamos rever. Só que tem ainda 15% faltando, né? Esse 15% os bancos podem utilizar em outras operações. Então, 15% que pega outras operações, 20% fica retido e 65% em habitação. Qual que é a proposta? A proposta é que, se os bancos, a cada R$1 que o banco colocar de dinheiro, pode ser dele, pode ser desses 15%, cada R$1 que ele colocar em habitação para financiar o SBPE, ele libera, a proposta ainda não veio, né? Mas os estudos dizem, ele libera R$1 do compulsório. Ou seja, aquele dinheiro que está parado, se o banco fala assim, não, vou botar na habitação aqui, ele libera R$1 do compulsório. Então isso estimula muito a habitação. Isso estimula pra caramba. Claro que tem que vir como que vai vir regulado, se vai ter limite, se pode chegar a 15 no máximo, se pode chegar a 10. A gente vai ver em breve, muito em breve, logo que esse vídeo está sendo lançado, isso aqui está em estudo. Pessoal, eu falo com
vice-presidentes de banco, diretores, sobre isso há vários anos. Desde 2021 a gente sabe que essa é uma dor. E se isso for sanado, a gente pode resolver, né, em partes aqui, já grande parte do problema do SBPE. Isso aqui já libera boa parte de funding pra gente trabalhar mais 2, 3, 4, 5 anos. Claro que isso aqui não resolve todo o problema. Por quê? Porque o mercado precisa de outras alternativas no modo geral. Só a poupança não vai aguentar. Liberar os 5% não resolve o problema. Mas, se eu ganhar 2 anos, eu tenho 2 anos para achar uma solução definitiva. Tem várias sendo negociadas, né? Solução definitiva. O mercado imobiliário definitiva. O mercado imobiliário não pode esperar mais. Tem gente que defende, eu vi aí uma nota do Secov falando, não, o SBPE não tá na UTI. Não tá na UTI, mas a taxa tá lá em cima. Eu acredito que uma medida dessa, se der 2 anos de fôlego, é 2 anos para trabalhar em outras coisas. Por exemplo, fundos internacionais, por exemplo, o mercado secundário, vender carteira e tudo mais. A gente pode abranger isso em outros vídeos aqui no YouTube. E se por um acaso tu não é inscrito nesse canal, tu já vai te inscrever. Porque isso pode mudar o jogo no mercado imobiliário, isso pode colocar negócio para dentro, isso pode pegar um cliente que estava reprovando, entrou isso aqui, botou dinheiro dentro do banco que tinha saído da habitação pode entrar. E outra, botou dinheiro dentro do banco, opa, vamos aprovar mais gente, né? Tem banco aí que só tá aprovando pra correntista, reprovando muito crédito. Isso aqui pode ser uma solução, então tem que ficar atento. Eu vou avisar quando começar a valer, quando entrar, e podem ter certeza. Por exemplo, a Caixa tá lá, limitando em 70% o LTV, né? O que é isso? Financio só até 70%. Daqui a pouco, com uma liberação dessa, ele pode rever. Opa, agora eu consigo emprestar 80%. Olha o impacto. Só que pra isso, vocês têm que estar de olho, pra isso vocês têm que estar me seguindo, pra isso vocês têm que estar estudando. Quem é meu aluno sabe, a gente vai falar sobre isso nas aulas ao vivo, mas olha, isso aqui, pessoal, que eu tô trazendo aqui, pode ser o início de uma virada de chave para o SBPE. Dentro do Minha Casa Minha Vida a gente já teve, né, uma grande virada com o classe média, que é muito dinheiro entrando ali. A gente vai falar sobre isso em breve também, fazer um vídeo só sobre o classe média, assim que saírem os resultados do trimestre. Mas, olha o SBPE podendo vir aí uma luz no fim do túnel. O pessoal tá procurando. Aqui é o início. Aqui é o start. Isso resolve o problema todo? Não. Mas é um start. Eu ganho fôlego. Se eu ganhar 2 anos, eu tenho 2 anos para trabalhar tranquilo. Por que eu vou ter que trabalhar esses anos afogado, né? Vamos ver o que vai vir do Banco Central. E tem a do IPCA. Farei um vídeo só falando sobre a opção do IPCA. Então, se tu não curtiu esse vídeo, uma aula como essa, olha, alguns minutos uma aula dessa eu poderia falar numa live de 1 hora. Claro que aqui eu faço o mais direto possível. Mas se tu não é meu aluno, entra na lista de espera que a gente vai falar muito sobre isso. E como pode mudar. Daqui a pouco eu vou falar lá para os alunos, olha, isso vai entrar semana que vem, vai mudar isso, isso, isso. Daqui a pouco tu não estava atuando com nicho, tu vai poder. Daqui a pouco tu vai poder se antecipar a essas mudanças e é isso que eu quero quando tu está próximo. Para estar próximo, primeiro passo, seguir aqui o canal. Segundo passo, se tornar membro do Financiamento Pro e provavelmente está com as inscrições encerradas, mas a lista de espera tá aqui para quando tu tiver oportunidade numa próxima turma. E quem é aluno também pode comentar aqui. Beijo no coração, até o próximo vídeo.